Sejam muito bem-vindos a este 23º workshop da Wire Academy, o programa de retribuição da Wire Maze, onde organizamos eventos em que colocamos várias temáticas em discussão. Hoje a temática da acessibilidade, oportunidades e desafios. Teremos connosco António Alves, da Câmara Municipal de Mursa, e eles que foram a primeira autarquia a ter o selo de acessibilidade da IEMA, o selo prata. Vamos ter também Vítor Carvalho, da Universidade do Porto, a quem eu desde já também agradeço a disponibilidade para estar presente e nos falar de todo o esforço que a Universidade do Porto tem feito ao longo dos anos, e no caso do Vítor, ele pode acompanhar estes últimos 20 anos perfeitamente deste esforço na universidade. E, por fim, também Marisa Pinto, que é a nossa responsável da área de User Experience e que muitos de vós conhecem por ter estado na implementação dos vossos sites autárquicos ou dos vossos sites institucionais que têm implementado connosco. Eu passo desde já a palavra para António Alves para partilhar connosco a vossa experiência. Eu vou pôr aqui, António, tens o palco, se quiseres partilhar, podes, está bem? Deixem-me só, António, só um segundo que eu vou tirar o mute a toda a gente, ok? E vou pedir para... E agora tira o mute tu, António. Ok? Só. Consegues? Consegues fazer unmute, António? Ora, aceita aí. Tira. Isso. Ok, já está. Prontos. E eu relembro a todos os participantes, vamos ter uma parte de perguntas-respostas mais no fim. Se quiserem ir colocando questões, usem o bate-papo para já, ou o chat, e depois podemos colocar as vossas questões também aos nossos oradores de hoje. Muito obrigado. António, força. Obrigado. Bom dia a todos. Já estão a ver a apresentação, certo? Não, ainda não. Não? Não. Agora faz share aí. Agora estou a ver. Eu estou-te a ver a ti. Sim, agora. Cancela o share e faz o share novamente. Eu vou fechar isto. Mais, acho que é assim. Exatamente, agora sim. Está bem? Ué, as tecnologias. Espera aí, só estou a ver um ecrã. Ok, agora sim a apresentação. É isso? Bom dia. Eu tenho que ocultar isto. Pronto, bom dia a todos. Eu sou António Alves, sou chefe de divisão de Tecnologias de Informática e Comunicações do município de Mursa. Somos um concelho pertencente ao distrito de Vila Real. Foi com muita satisfação que, uma vez mais, recebi o convite da Wire Maze, que desde já agradeço pela confiança que têm depositado em nós, tendo isso sido possível através da grande parceria e fruto de imenso trabalho e colaboração dos diversos técnicos associados aos projetos implementados, tanto do nosso município como da Wire Maze. Portanto, o convite foi para partilhar a experiência do nosso município de Mursa neste workshop incluído na Wire Academy. Nos dias de hoje impõe-se uma comunicação autárquica mais simples, que seja mais eficaz e mais inclusiva. No município de Mursa, nós temos como objetivo inovar diariamente na forma como fazemos e construímos a nossa comunicação, tornando-a mais próxima de todos os cidadãos. Com estas premissas, o nosso município tem em prática a implementação de boas práticas de acessibilidade e usabilidade na presença digital do município de Mursa, em especial no site autárquico, sendo este o site autárquico principal e mais regular canal de comunicação do nosso município com os munícipes.
mas também como o cidadão em geral, e tendo como objetivo incrementar o envolvimento da comunidade local, bem como da comunidade em geral, de forma fácil, que seja mais intuitiva e mais participativa. O nosso atual espaço é o concretizado na evolução dos nossos antigos sites autárquicos, e graças ao Hermes temos evoluído e bem, sendo mais atual, mais prático e mais atrativo, garantindo ainda aos internautas uma experiência de navegação melhorada. O site do município de Mursa, dizendo o mesmo com alguma satisfação, tem sido um dos mais reconhecidos a nível nacional, além de outros, arrecadou 2 prémios no índice de presença na internet das câmaras municipais, primeiro lugar na edição 2016 e segundo lugar na edição 2019 no ranking geral, aos quais se juntam 4 menções honrosas, resultado de uma estratégia de comunicação e consolidação da nossa imagem e identidade do município de Mursa. No entanto, hoje gostaria de vos falar mais sobre a nossa experiência na construção do nosso site mais acessível, como sendo uma combinação de design e tecnologia na construção de uma rede sem barreiras e obstáculos, pois é comum confundir-se acessibilidade com disponibilidade ou até mesmo com a usabilidade. Além de, o dia 17 de dezembro, como o César já referiu, fica como marco para a acessibilidade na web, com a atribuição como selo da usabilidade e acessibilidade a uma autarquia, neste caso ao nosso município, que atingimos o selo prata. Além de cumprir a obrigação legal, consta no Decreto-Lei 83/2018, e de ter publicado a referida declaração de acessibilidade e usabilidade, depois de analisada a candidatura, foi atribuída à Mursa essa distinção de excelência, que demonstra o patamar de conformidade com as melhores práticas e o esforço para garantir serviços digitais mais acessíveis e inclusivos. Relembramos que o selo identifica e distingue a aplicação das melhores práticas de usabilidade e acessibilidade em sítios web e aplicações móveis, podendo ser bronze, prata ou ouro, em função do nível de cumprimento das boas práticas, aumentando a exigência e promovendo a melhoria contínua dos serviços digitais, sobretudo das entidades da administração pública. O selo de usabilidade e acessibilidade foi atribuído pela AMA, a Agência para a Moderação Administrativa, alcançando o nível prata. Partilhamos aqui algumas das avaliações manuais levadas a efeito pela nossa equipa, respeitando sempre os critérios da AMA. Todos os relatórios na íntegra podem ser consultados no nosso site, na área respectiva. Alguns dados do selo, ou seja, a síntese dos dados da candidatura do nosso município ao selo de prata, sendo que também a nossa declaração de acessibilidade, como já referi anteriormente, além de ser cumprida a obrigação legal que consta no Decreto-Lei 83/2018, chamamos a vossa atenção que o facto de ser um critério obrigatório de avaliação para a atribuição do selo, a disponibilização e publicação da respectiva declaração de acessibilidade e usabilidade. O segundo parágrafo desta apresentação vai ser precisamente a primeira parte da nossa declaração de acessibilidade, que convido desde já a visitar o nosso site para uma melhor compreensão e análise. Aqui temos o aspecto geral da nossa página, onde consta a respectiva declaração. No nosso caso, no município de Mursa, fomos um pouco ainda mais longe ao disponibilizarmos uma área documental com toda a documentação anexa à mesma declaração. Informação de diretrizes, toda a informação do respectivo selo atribuído. Alguns dos exemplos, estamos ainda empenhados em disponibilizar um site que seja inclusivo. Para esse efeito, temos implementado um conjunto de ferramentas com as quais que seja
permitindo ao utilizador interagir através de acessibilidade com a respectiva plataforma. Pronto, alguns dos exemplos que o nosso site dispõe, um glossário, todas as páginas relevantes dispõem data de atualização, o menu principal está sempre no mesmo local. Continuando com alguns exemplos e principalmente nesta questão um exemplo dos formulários existentes no nosso site. Se tem, pronto, a dimensão dos campos é proporcional, as legendas são breves e claras, possibilidade de voltar atrás, corrigir, de gravar, voltar para preencher mais tarde, diversas situações. Pronto, temos aqui o menu que está nas páginas interiores. Durante o presente ano, implementamos também um menu de acessibilidade, que está aqui assinalado. Menu este que permite ao utilizador usufruir de uma experiência de navegação mais simples e mais acessível. Com este propósito, disponibilizamos um plugin de acessibilidade via site Userway, que é alimentado por um servidor de acessibilidade dedicado. Com este software, permite-nos que o nosso site melhore a sua conformidade com as diretrizes de acessibilidade do conteúdo da web. Este menu de acessibilidade pode ser ativado clicando no ícone do menu que aparece nas páginas internas do nosso site. Pronto, alguns dos exemplos que é possível clicando no menu. O nosso município de Mursa esforça-se sempre para garantir que os seus serviços sejam acessíveis a pessoas com deficiência. Estamos neste momento a trabalhar em conjunto com uma associação local, chamada a Associação A2000, uma associação esta que presta serviço de apoio a pessoas com deficiência, no sentido de verificar as necessidades de melhoria na utilização dos recursos de acesso e utilização das nossas plataformas digitais. Estamos ainda empenhados em investir em quantidade significativa de recursos para ajudar e garantir que o nosso site seja mais fácil de usar e mais acessível. Estamos ainda a personalizar o atendimento online ao cidadão, onde estamos atualmente a implementar um assistente digital com a grande parceria com a Hermes, cujo diálogo é específico, de forma a acompanhar os munícipes a qualquer hora do dia, nos diversos canais, redes sociais e site. Seja para saber a localização, por exemplo, das piscinas municipais, o horário de atendimento do presidente, a data do próximo concerto. Neste caso, a AIDA tem respostas para tudo. Estamos cientes que, em termos de acessibilidade web, este é o início de um longo caminho que pretendemos continuar a trilhar, respondendo aos diversos desafios que nos vão surgindo. Contudo, e face à nossa experiência, posso referir a alguns fatores com os quais nos temos deparado, nomeadamente Ficaste sem som, António? António? E agora? Agora sim, agora está, desculpa lá. Sim. Ao longo do nosso percurso, identificamos diversas oportunidades e desafios, da quais saliento disponibilizar um site mais perceptível, operável, compreensível e robusto, a falta de formação especializada em acessibilidade. Portanto, há sempre desafios que grandes dificuldades. A falta de informação sobre serviços públicos, no que diz respeito à acessibilidade. Existem ainda poucas plataformas existentes que permitam acesso a ferramentas adaptadas. O custo monetário das ferramentas adaptadas. Alguma sensibilidade das esferas superiores, essencialmente políticos, enfim. Termino com o último relatório de práticas de acessibilidade web, realizado ao nosso site através do Access Money. Alguns dados estatísticos.
Finalizo com a seguinte frase: que a implementação de boas práticas de acessibilidade e usabilidade constrói-se no dia a dia. Obrigado a todos pela vossa atenção dispensada e bom dia e continuação de bom trabalho. E encontro-me disponível em todos os canais para qualquer esclarecimento ou dúvida que seja necessária. Obrigado, César. Obrigado, António. É sempre um prazer contar com o Mursa nos nossos eventos. É com regozijo que eu ainda ontem estava exatamente a propósito do tal livro que estávamos a falar há pouco, dos 100 dias de governação, Sim. dos primeiros 100 dias de governação que vamos lançar. Estava a escrever exatamente uns parágrafos sobre a qualidade dos sites, e eu vejo sempre Mursa no topo, e portanto é a clara demonstração que é óbvia que muitas vezes também não vale a pena ser só os grandes, o que têm muitos recursos, Sim. mas também muitas vezes são os Às pequenos vezes, que têm agilidade e que conseguem pôr as coisas em funcionamento. E eu sei que vocês próprios aí também têm tido um esforço para esse grande desafio, que é a sensibilização das chefias superiores, como tu referiste, que vocês têm tido. Passamos já de seguida a palavra para Vítor Carvalho. Curiosidade apenas, o Vítor Carvalho foi uma das pessoas com quem eu me iniciei nesta vida da informática, e que pertencemos à mesma equipa durante muitos anos no Centro de Informática da Faculdade de Engenharia, no SICA. Ele posteriormente, eu saí e ele continuou e hoje em dia está na Universidade do Porto. Vítor, fala-nos um bocadinho então disso e destes grandes desafios que a Universidade do Porto tem e que tem tido ao longo dos tempos com a acessibilidade. Obrigado. Olá, César, obrigado pelo convite. Primeiro, não sei se foste tu que começaste comigo ou se fui eu que comecei contigo, não é? Isto é uma longa discussão, mas o que eu sei de facto é que, e estás aqui para provar isso, quando tu me perguntaste se eu queria participar no workshop, eu disse que sim, não é? E tu disseste logo, mas como orador, eu disse logo que sim também, não é? Mesmo sem saber qualquer projeto que tu me ponhas, sabes que eu responderei sempre que sim, mesmo de olhos fechados e mesmo sem saber no que é que me estou a meter. Vou então partilhar o meu ecrã, ok? Vamos ver então se vocês conseguem ver. Estão todos a ver? Está sim. Okay. Vem o ecrã completo ou está alguma coisa à frente do ecrã? Não, está tudo completo. Estou a ver desde do topo e consigo perceber que estás a usar um Mac até ao rodapé, pronto. E a sapatilha da menina, portanto não há problema. Muito bem. Ok, ótimo. Eu vou falar então da acessibilidade, curiosamente, nomeadamente as oportunidades e desafios que se colocaram aqui na nossa presença web da Universidade do Porto. Para quem não conhece a Universidade do Porto, nós somos, e posso resumir que somos, talvez a melhor universidade portuguesa. Neste momento temos também o curso com média mais elevada, e 5 dos 10 primeiros cursos com média mais elevada são nossos. Temos 14 faculdades, mais uma business school, que está mais virada para o âmbito da economia. Temos cerca de 300 cursos e uma presença de 6.000 estudantes internacionais, que vêm de mais ou menos 100 nacionalidades diferentes. Relativamente à investigação, nós temos mais de 4.500 artigos científicos publicados, temos 49 unidades de investigação e também no âmbito de startups temos cerca de 550 projetos de inovação nesta área, com 2.700 empregos criados. E temos uma relação muito próxima com a cidade. Nós estamos espalhados literalmente pela cidade do Porto, que é património mundial. Tem ícones que toda a gente reconhece ao vê-los aqui, e nós fazemos também um convite a que também venham participar da Universidade do Porto para que tornem o vosso futuro mais sorridente. Mas o que é facto é que nós hoje estamos aqui a tratar de acessibilidade.
E eu vou começar por descrever que é um conjunto, isto foi tirado do dicionário Infopédia da Língua Portuguesa, conjunto de características de um serviço, equipamento ou edifício que permitem o acesso a todas as pessoas, incluindo aquelas com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. Isto aplica-se também, evidentemente, no campo da internet e da web. As coisas têm estado a melhorar do ponto de vista da acessibilidade, como nós estávamos aqui a conversar informalmente antes do início deste workshop, mas muito também por força daquilo que é uma legislação que, embora nós tenhamos sido dos primeiros países a ter legislação no campo da acessibilidade web, só recentemente é que nós vemos assim um bocado o efeito bola de neve disto, e este decreto-lei número 83 de 2018 de facto foi importante, porque tenta garantir que os sítios web e as aplicações móveis dos organismos do setor público se tornem mais acessíveis para os utilizadores, e em particular, evidentemente, para as pessoas com deficiência. E, portanto, a lei acaba por dar sempre um empurrãozinho àquilo que às vezes a sociedade tem uma certa inércia em tentar disponibilizar para este tipo de pessoas. E um exemplo concreto disto é que o meu orientador de doutoramento dizia que se porventura um alienígena pousasse dentro da Universidade do Porto, e eu agora vou personalizar na Universidade do Porto, e olhasse à volta para ver quem é que lá estaria, se ele teria uma noção da representatividade das pessoas no contexto do mundo. Quantas pessoas é que terão deficiência dentro da Universidade do Porto? Que tipo de deficiência? Em que cursos é que elas estão colocadas? Isto acaba por ser um bocadinho pescadinha de rabo na boca. Nós ouvimos aqui a nossa apresentação anterior dizer que de facto estas coisas vão evoluindo, mas dentro da Universidade do Porto nós víamos que há pessoas que dizem, bem, para que é que nós vamos nos preocupar com acessibilidade se de facto há poucos estudantes com necessidades especiais? E eu pergunto-me, será que o facto de haver poucos estudantes com necessidades especiais significa que a Universidade do Porto não lhes está a proporcionar o ambiente para eles efetivamente poderem levar a cabo os seus cursos ou poderem ingressar na universidade? O que é facto é que isto também não é culpa apenas da Universidade do Porto, é culpa enquanto sociedade, e nós devemos, desde o jardim de infância, promover a inclusão e a acessibilidade às pessoas com deficiência, para que elas possam progredir na sua vida, serem independentes, que é outra coisa que muita gente não percebe, a necessidade de independência dessas pessoas, não é? Por exemplo, as máquinas de café táteis, que toda a gente acha que é o último grito da moda, mas um cego tem de pedir a alguém para lhe tirar um café. São estas coisas que nós, enquanto sociedade, temos que analisar e tentar corresponder ao máximo. Relativamente à Universidade do Porto, o que eu venho falar aqui é do nosso sistema de informação, que é, passo a expressão, o bicho que me traz aqui a falar e que de facto é bastante complexo. Esse sistema de informação tem um nome, é cigarra, mas não é a cigarra que vocês conhecem das histórias, ou talvez seja, também vou falar disso, mas é este cigarra que está aqui, que o inventor do cigarra, que já foi reitor da Universidade do Porto, o professor Marcos dos Santos, apelidou de cigarra porque queria aplicar esta sigla ao sistema de informação para a gestão agregada dos recursos e dos registros académicos. Bem, num jantar informal ele acabou por me dizer que de facto pensou primeiro na história da cigarra e da formiga e depois é que pensou na própria sigla para o cigarra. Ele queria com isto, ele viu que de facto as pessoas da secretaria tinham um imenso trabalho burocrático, quando era necessário saber as pautas dos estudantes ou outra coisa do género, demorava imenso tempo, e então ele queria que as pessoas deixassem de ser formigas e passassem a ser cigarra. Ou seja, o sistema faria tudo por elas e elas estariam ali numa atitude mais descontraída e não teriam que andar pelos armários empoeirados a tentar encontrar as coisas de que necessitavam. O cigarra é então um conjunto de 3 grandes ramos. A gestão académica, que tem cerca de 25 softwares associados. Depois temos a gestão de recursos humanos,
que tem cerca de 6 softwares ou módulos associados, que é assim que nós chamamos. E finalmente o sistema de informação, o front office, aquele que vocês veem quando acedem à internet, que terá cerca de 80 módulos ou software associados. Isto para um grande total de 111 módulos, ou 111 pedaços de software diferente, cada um fazendo a sua coisa diferente, e tudo isto é o que compõe o Cigarra atualmente. O César há bocado falou que eu estou estou envolvido com o Cigarra há cerca de 20 anos. César, lamento dizer que nós envelhecemos mais um bocado do que isso, e nós fazemos este ano precisamente 25 anos de Cigarra, ok? Portanto, o Cigarra nasceu em 1996, em setembro de 1996. Eu lembro-me da gente ter comemorado com champanhe os 40 mil acessos ao Cigarra. Bem, nós temos 40 mil acessos em questão de minutos, hoje em dia, talvez. O que é que estes 25 anos correspondem? Bem, sabendo que nós temos cerca de 20 pessoas a trabalhar, assim grosso modo, em média, durante estes 25 anos, e elas trabalharão 7 dias por semana, ou cerca de 200 e tal dias úteis por ano, com uma média de 8 horas, bem, se nós colocássemos alguém a trabalhar nisto, equivaleria a que essa pessoa, bem, estivesse a trabalhar ininterruptamente durante 115 anos. Para pôr um bocado em perspectiva, para construir o Cigarra, alguém teria de começar na inauguração da livraria Lelo, em 1906, e ainda hoje estaria a programar o Cigarra, sem parar, portanto, sem poder dormir, sem poder comer, sem poder ir à casa de banho. Daí o esqueleto que eu vos mostrei há bocadinho. Outra dificuldade para nós, isto são desafios implícitos, é que nós estamos numa área que muda bastante, muda constantemente, muda diariamente. A linha temporal de alguma tecnologia web associada, desde 1996, nós vemos que as coisas vão evoluindo muito rapidamente. Eu só tenho aqui algumas, mas são algumas relativas ao HTML, à CSS, a coisas como o UI, ou o Bootstrap, ou o jQuery, coisas que se usam e que foram aparecendo ao longo do tempo, foram aparecendo ao longo que o Cigarra ia evoluindo. Como é que nós evoluímos com a mudança em curso? Também é complicado de gerir isto. Se nós fôssemos tentar aplicar a acessibilidade ou como tornar o Cigarra acessível, nós vemos, por exemplo, que as Web Content Accessibility Guidelines 1.0 nasceram em 99, as 2.0 em 2008, em 2021 já estão a preparar-se as 3.0. Como é que nós poderíamos medir a dificuldade de aplicar a acessibilidade no Cigarra, sendo que é um software em constante evolução desde há 25 anos? Bem, eu tenho aqui um gráfico para vos mostrar. Implementar aqui no Cigarra a acessibilidade teria uma dificuldade talvez, bem, ok, pronto, não dá para representar, deu erro, mas de qualquer das formas isto quer dizer que, pronto, seria manifestamente difícil, ou será manifestamente difícil implementar o Cigarra, mas será impossível? Bem, eu digo que não será propriamente impossível. E o que é que nós temos de fazer para tornar isto possível? Primeiro é preciso ter um plano, não é? Mesmo com todas as dificuldades que possam existir, se nós tivermos um plano e ele for bem feito, podemos enfrentar qualquer desafio que se nos coloquem à frente. E que plano é que foi esse? Ou que plano é que está a ser este? A primeira parte deste plano, e tem 5 partes, tem a ver com criar uma estratégia de implementação deste plano de acessibilidade na presença web do Porto. E como é que nós podemos abordar isto? Bem, efetivamente, ao longo do tempo, nós estamos a criar estes módulos, estes pedaços de software, à medida que eles vão nascendo. A dada altura, alguém pensa, isto já foi pensado várias vezes, vamos ter que começar a implementar a acessibilidade nos nossos módulos. Então, a partir desse momento, a partir do momento em que nós dissemos vamos implementar a acessibilidade nos nossos módulos, nós não podemos revisitar os 111 módulos todos de uma vez, aqueles que demoraram 112 anos ou 115 anos a fazer. O que nós podemos é que todos os módulos que nos vão sendo pedidos, e eles são pedidos quase diariamente, nós já os podemos colocar acessíveis, com as regras de acessibilidade, no melhor que nós sabemos fazer no momento. E depois, se nós tivermos necessidade, e muitas vezes temos, a necessidade de repescar os módulos antigos, nós podemos trazê-los
para a acessibilidade. E assim vamos desenvolvendo as coisas novas acessíveis e ao pegar nas coisas antigas tornámo-las acessíveis também. Depois, outro aspecto importante é formar a equipa de desenvolvimento, quem trabalha, quem desenvolve o software. E o que nós temos visto, e eu antes de continuar o discurso devo dizer que nós não colaboramos com a WireMaze não presta nenhum serviço para o cigarro. O que nós temos visto é que de facto as empresas ainda têm muito desconhecimento sobre acessibilidade. Os programadores ainda estão muito verdes neste aspecto. Muitas vezes usam martelo e picareta para produzirem código, do que propriamente um código que seja semanticamente correto. E eles também vêm aprender um bocadinho connosco. Daí a nossa vertente de universidade. Também queremos ensinar sempre que alguém colabora connosco. E é importante então esta formação dos recursos humanos, dos programadores propriamente ditos, para que de facto eles consigam desenvolver código acessível. E isto é, como vos digo, uma tarefa que tem dois lados. A tarefa nós, enquanto às vezes subcontratante de entidades externas, ou mesmo os nossos próprios programadores, nós tentamos sempre que essas pessoas tenham um know-how correto para que possam desenvolver o software que nós utilizamos. Depois, um aspecto importante é também testar com os utilizadores finais. Muitas vezes, no início, o Cigarra testava as coisas simplesmente disponibilizando-as e o utilizador final é que ia ver se o software que tinha sido produzido estava em condições, mas isso não é o ideal. O ideal é nós testarmos primeiro com utilizadores antes de os divulgar ao grande público. Felizmente, não é necessário muitos utilizadores para que nós consigamos obter um feedback da maior parte dos problemas. Cerca de 80 a 85% dos problemas são obtidos com 5 a 6 utilizadores, ok? O que quer dizer que, quase como em tudo na vida, por exemplo, se eu quiser comprar um carro e se eu pagar cerca de 15 a 20 mil euros, tenho um bom carro, mas à medida que nós queremos mais um bocado, nós cada vez temos que pagar muito mais por isso. Às vezes, para obter um pequeno melhoramento, vamos ter que pagar muito mais por isso. E aqui é a mesma coisa, para nós termos 100%, isto é uma assíntota, este gráfico não está bem feito, mas isto é uma assíntota a atender para 100% dos problemas. Mas se nós quisermos ter 100% dos problemas, teríamos que ter infinitos utilizadores, possivelmente. Ou seja, daí que nós tínhamos este compromisso. 5 a 6 utilizadores parece-nos óbvio, e depois fazer o maior número possível de pequenos testes para conseguirmos obter o feedback daquilo que tem de ser melhorado. Evidentemente que nestes utilizadores temos de incluir as pessoas também com necessidades especiais, para que elas possam avaliar do ponto de vista de acessibilidade se de facto o site corresponde às expectativas. Outra coisa importante é formar os produtores de conteúdos. Nós, enquanto Universidade do Porto, temos literalmente centenas, se não milhares de pessoas a produzirem conteúdo para a web. E muitas vezes depende delas criar conteúdo acessível. Se introduzem uma imagem, introduzirem a descrição. Se introduzem texto, introduzirem as tags corretas de HTML, fazerem headings, fazerem listas, fazerem o que quer que seja. Utilizarem tabelas apenas para aquilo que elas devem ser utilizadas, colocar, por exemplo, descrição nas tabelas, resumir um pouco aquilo que é apresentado na tabela. Enfim, todas essas coisas depende muito dos produtores de conteúdos. O que quer dizer que não basta apenas ter um software que produza páginas 100% acessíveis. Basta que quem depois vá utilizá-lo e coloque lá conteúdos nessas páginas, que efetivamente saiba o que está a fazer para que os conteúdos sejam verdadeiramente acessíveis. Tudo pode estar bem do lado do software e depois tudo pode ficar mal quando introduzimos dados. E portanto é importante formar estas pessoas também. Finalmente, e uma coisa que nós também conseguimos fazer recentemente, e não custa assim muito, é validar a aplicação das normas. Nós temos uma ferramenta da acessibilidade GovPT que avalia os sites. Nós podemos fazer a avaliação do nosso site, ver quais são os problemas recorrentes, e nós temos melhorado bastante a nossa presença web precisamente por causa disso, porque temos visto com este Access Monitor o que é que vai de mal nas nossas páginas e depois tentá-las corrigir, porque o nosso erro é propagado muitas vezes por centenas, se não milhares de páginas, e qualquer erro que nós consigamos colmatar vai afetar bastantes páginas. Então, estas serão as 5 propostas que nós temos para implementar a acessibilidade na Universidade do Porto, que de facto é uma tarefa um pouco ciclópica e que se fazem todos os dias,
mas que valerá a pena num futuro próximo. Relativamente àquilo que é a nossa experiência de prospecção, para tentar encontrar formas de contornar como abordar este problema, onde obter ajuda. Bem, a AMA tem, eu peço-vos que explorem bem o site da AMA, eu sei uma academia também, a Academia AMA, que fornecem este tipo de infografia útil, que nos diz como é que nós podemos obter o selo, que a Câmara de Mursa obteve, e muito bem, e também como é que nós podemos avaliar e colocar o nosso relatório de acessibilidade online. A questão dos selos também, que é importante, e isto tudo está bem explicado e bem enquadrado, e a forma como nós podemos fazê-lo está muito bem disponibilizado no site da AMA. Também tenho aqui outras ferramentas de apoio, que depois eu posso partilhar esta apresentação com todos vocês, que nos ajudaram também a ir fazendo este caminho, e resta-me agradecer mais uma vez o convite ao César, e esta foi uma abordagem um bocado simplista ao problema complexo que temos em mãos, mas nós estamos a tentar fazer todos os possíveis para que efetivamente consigamos integrar as pessoas com necessidades especiais dentro da universidade, sempre e cada vez mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vítor, por esta visão da dificuldade também que é ter um sistema de informação. Tu agora deste-me uma má notícia mesmo, não é? Porque nós somos os dois do início daquilo que veio a ser o Cigarra, portanto o Cifeup, e portanto Sim. 25 anos, já faz 25 anos, pronto. É verdade. Estou a ficar com cabelos brancos. Ainda ninguém notou, mas eu estou a ficar com cabelos brancos. A mim também não notam que eu tenho cabelos brancos. Muito bem. Eu passo de seguida a palavra para a Marisa. A Marisa que é a pessoa que dentro da WireMaze está responsável por tudo o que é o design, as imagens gráficas dos sites, e que também desde o início é uma das nossas grandes defensoras internas da acessibilidade. Aquilo que referiste bem, de muitas vezes os programadores não perceberem, serem verdes e não perceberem o que é a acessibilidade e como é que são o que a acessibilidade implica, é o papel dela muitas vezes também a corrigir-nos e ajudar-nos internamente a melhorar e a que também os nossos módulos e as nossas coisas de base, os nossos produtos de base, sejam o mais acessíveis possíveis. Marisa, eu vou-te passar a palavra, está bem? Está feito? Bom dia a todos. Portanto, estávamos aqui a falar de 25 anos, eu já trabalho com a WireMaze desde 2008, também já vão uns aninhos largos. Portanto, comecei na WireMaze e rapidamente, nos idos de 2008, e mesmo um bocadinho antes, já trabalhava antes, iniciei o contacto então com as boas práticas de acessibilidade e os problemas inerentes aos utilizadores com os diferentes tipos de deficiência. Muitas vezes pensa-se que a acessibilidade de um site é apenas dirigida aos cegos. Existe este grande mito, as pessoas quando falam na acessibilidade do site pensam logo, leitores de ecrã, textos alternativos das imagens. Não. Em Portugal cerca de 2% da população é cega ou surda, 10% tem algum tipo de deficiência visual. 23% da população portuguesa tem acima de 65 anos e 5% são analfabetos. Todas estas condicionantes levam a que a percepção de um site, de diferentes formas, seja visual, seja auditiva, se torne bastante impeditiva para uma faixa muito grande da população. Relativamente às pessoas surdas, existe também o mito de que um site não precisa de estar preparado para uma pessoa surda, que tem o texto e um surdo lê. Não. As pessoas surdas necessitam de cuidados grandes ao nível da acessibilidade. Estima-se que cerca de 75% da população mundial é analfabeta, não consegue ler nem interpretar um texto, porque a língua materna de um surdo é a língua gestual. Alguns sites da WireMaze já contam com o avatar de língua gestual, que é uma ferramenta, vocês já devem ter visto em alguns sites. É uma ferramentazinha que, se selecionarmos o texto, ela traduz, tem um bonequinho que traduz para a língua gestual aquilo que está escrito.
Mas para além destas faixas da população, existem também outras que necessitam de cuidados ao nível da acessibilidade. Pessoas com outro tipo de deficiência visual, não só os cegos, outras deficiências auditivas e deficiências cognitivas, até também pessoas com menor prática ao nível das novas tecnologias, como pessoas mais info-excluídas e pessoas menos habituadas às tecnologias. Isto não engloba apenas ferramentas técnicas de acessibilidade no site, mas também estamos a falar, especialmente para as faixas mais velhas e as faixas info-excluídas, da própria forma de escrevermos os textos, própria forma de escrevermos um texto para um site e de definirmos a estratégia da navegação, evitando jargões técnicos, por exemplo, já vai facilitar muito que todas as pessoas consigam ter acesso a todos os conteúdos e saibam exatamente onde os encontrarem e interpretá-los. Também existe a ideia de que um site acessível não pode ter um design agradável. Tem de ser quase só texto, só com blocos, alguns blocos de cor. Não, isto não é verdade. Vou só partilhar aqui. Nós temos os exemplos de alguns sites efetuados para o Hermes que foram sites criados para serem candidatos a selo de acessibilidade, portanto já obedecem, para além das obrigações legais que o Decreto-Lei 83/2018 impõe, existem depois, eu vou falar um bocadinho mais à frente, das imposições não obrigatórias, mas de critérios de acessibilidade dos diferentes selos, o selo de bronze, o selo de prata e o selo de ouro. Temos aqui o caso, por exemplo, de Matosinhos. Eu não vou falar de Mursa porque já vimos há pouco. Mursa é outro belo exemplo, também um site completamente diferente e que conseguiu um selo de prata. Temos aqui o site de Matosinhos, o site de Bragança e o site de Águeda, e todos são completamente diferentes entre si, e se calhar se olharmos para eles, vamos achar que eles são inacessíveis, não são. Ok? Eles ainda há bem pouco tempo estavam com o nível 10 de acessibilidade no validador da AMA, os três, e entretanto também vou falar um bocadinho mais à frente, o validador está sempre a ser atualizado, colocaram novos critérios, então vai ter de ser feita uma reavaliação destes sites que desceram para 9 ponto qualquer coisa. Sim, é um valor excelente, mas nós queremos mais. Ora, eu queria fazer mais. Já está, Marisa, já tirei o share. Pronto, ok, obrigada. Pronto. Outro mito que existe, um site, uma vez feito um site acessível, ele fica acessível para sempre e podemos cruzar os braços e não nos preocuparmos mais. Isto é completamente uma não verdade. Rapidamente ele perde o nível de acessibilidade com a simples falta de um texto alternativo numa imagem. E isto estamos a falar depois da responsabilidade de toda a equipa que gera os conteúdos no site, como bem disse o Vítor. Será que qualquer site pode ser acessível? É outro mito. Aí já é depende. Vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que nós criamos um site que é todo feito à base de vídeos. Basicamente são vídeos. Um vídeo é um conteúdo que não é fácil de tornar acessível. Implica que tenha legendas ou transcrição textual, por exemplo. E mesmo assim, é um conteúdo que não é, mesmo tendo as legendas e a transcrição textual, o que é que vai acontecer? Ele vai tornar mais difícil a vida de uma pessoa que necessita de um conteúdo mais acessível. Para além de que o esforço e o custo de tornar um conteúdo menos comum e mais complexo acessível, provavelmente tornará este site, inviabilizará que este site se possa tornar acessível. Portanto, tudo é possível, é como nós costumamos dizer, sim, tudo é possível, mas às vezes a possibilidade tem um preço e às vezes o preço não compensa. Depois, relativamente a nível de cores, por exemplo,
Há uns rácios de contraste que os sites devem obedecer para serem acessíveis por pessoas com deficiências visuais. Existem determinadas junções de cor com texto que não são acessíveis, portanto, nem todas as cores e as junções de cores podem ser utilizadas. Quando estamos a falar de texto e de cor, não de imagem, por exemplo. Outro mito gigante é o gestor de conteúdos vai resolver os problemas todos da acessibilidade. Não. Nós na Webmaster estamos constantemente a trabalhar o nosso gestor de conteúdos para ter todas as ferramentas necessárias para que os sites sejam e se mantenham acessíveis. Mas a maior parte do trabalho e do esforço de manutenção da acessibilidade terá de ser efetuado pela equipa que está a tratar da manutenção do site. Falamos dos criadores dos conteúdos, dos insersores dos conteúdos, que às vezes não são os mesmos, e mesmo da própria equipa de informática. Porque rapidamente, mais uma vez, um site perde o seu nível de acessibilidade. A tal imagem com texto alternativo incorreto, o nosso gestor de conteúdos, por exemplo, não deixa que uma imagem seja colocada sem texto alternativo. Isto é um exemplo. Contudo, nós, sempre que é inserida uma imagem, há um campo para inserção manual do texto alternativo. Caso esse campo não seja preenchido, o texto alternativo vai ser preenchido com o nome da imagem. Se o nome da imagem for img underscore 123, quebra logo a acessibilidade. img underscore 123 não é um bom texto alternativo para uma imagem. O texto alternativo deve ser minimamente descritivo da imagem e ser curto. Outro exemplo de algo que torna um site logo inacessível é a introdução de um documento PDF não legível. Por exemplo, é muito comum uma ata, é muito comum as atas nas autarquias serem, a ata é composta, depois é assinada, depois é digitalizada e colocada no site. Estamos a falar de um documento PDF que não é legível. É uma imagem. É PDF, mas acaba por ser uma imagem digitalizada. O texto não é legível por um leitor de ecrã e ainda mais do que isto, nem sequer é pesquisável. Não é possível pesquisar um texto que está numa imagem, nem sequer é possível ler. Portanto, uma pessoa com deficiência visual não vai conseguir saber o que está escrito naquele documento. Existe também a introdução de cores forçadas nos textos. Os nossos sites têm um tema de cor, okay, que é-lhe dado através do próprio código, mas, claro, eles não são estanques, então existe forma de um utilizador conseguir introduzir uma cor forçada num texto que coloca no site. Se essa cor for amarela no texto e o fundo for branco, pronto, a página já não é acessível. Determinadas pessoas com deficiências visuais não vão conseguir ler aquele texto. Porque, reparem, um cego necessita de um leitor de ecrã, mas pessoas com outro tipo de deficiência visual não necessitam de um leitor de ecrã e normalmente conseguem ler os textos. Se estamos a introduzir um texto sem contraste, já estamos a limitar a leitura desse texto. Outra coisa que também pode tornar rapidamente os sites inacessíveis é a introdução de plugins externos não acessíveis. Estamos a falar de, por exemplo, aqueles módulozinhos de meteorologia que são introduzidos através de outros sites, via o MyFrame, por exemplo. Formulários externos, é preciso ver bem se, por exemplo, o que é muito utilizado, o Google Forms. É preciso confirmar se o Google Forms tem formulários acessíveis. Porque se vocês introduzem um formulário da Google numa página do vosso site, se o formulário, seja da Google, seja outro, não for acessível, vai tornar logo essa página inacessível. Neste caso não estamos a falar de uma imposição legal. O Decreto-Lei 83/2018 especifica concretamente que plugins externos não necessitam de ser acessíveis, contudo, nós não devemos pensar só na lei. Devemos pensar que estamos a fazer um serviço pela comunidade. E se formos pensar só na lei, se calhar as coisas ficam um bocadinho mais fáceis, mas eu acho que nós devemos ir um bocadinho mais além. Por exemplo, nós, nos nossos sites, nós utilizamos imenso,
já intrinsecamente os plugins Google Translate e o Google Maps. E com um esforço interno, nós conseguimos até ver, tornar esses plugins acessíveis. Até ver porquê? Porque a própria Google altera o seu código, portanto, rapidamente o nosso esforço vai para abaixo, temos de voltar a refazer. E, por outro lado, o tal validador da acessibilidade da AMA também vai atualizando os seus requisitos e se hoje não apanhou um problema de acessibilidade, por exemplo, no plugin do Google Translate, amanhã se calhar já vai encontrar, porque abarcou mais um pouco dos critérios. Estava a falar então do Decreto-Lei 83/2018, vou falar também dos selos de acessibilidade e usabilidade. Vou partilhar outra vez. Ok, já Portanto, estou a ver. está, não está? O Decreto-Lei 83/2018 trata-se mesmo de imposições legais. Ele produziu efeitos que, entretanto, ele já entrou em vigor em 23 de setembro de 2019 para sites publicados a partir de 23 de setembro de 2018 e em 23 de setembro de 2020 para sites publicados antes de 23 de setembro de 2018. Contudo, pela nossa experiência de avaliação de conteúdos que são introduzidos nos nossos sites, nós temos encontrado falhas comuns e consistentes em todos os sites que nos têm passado pelas mãos. Atas e outros documentos, como eu falei há pouco, é comum estarem digitalizados em vez de estarem em texto. Os vídeos e áudios, eu ainda não passei por nenhum que fosse legendado ou tivesse a transcrição textual. Os testes de usabilidade para um grupo de utilizadores com deficiência são obrigatórios. Ainda não me chegou ao conhecimento de algum município que tenha efetuado estes testes. A declaração de acessibilidade, como falou o António Alves, ser criada e colocada no site também é algo relativamente raro. E aquilo é muito simples de fazer. A AMA disponibiliza um link, é preencher um formuláriozinho. Claro que antes disso temos de confirmar a acessibilidade para podermos responder às perguntas. E ele automaticamente gera um HTML. Nós nos nossos sites temos uma página já preparada para a colocação deste código e é só colocar lá. E depois o que é que deve ser feito também por obrigação do Decreto-Lei? Uma reavaliação anual. Reavaliação anual para confirmação das boas práticas de acessibilidade. Porquê? Voltamos outra vez atrás. Um site, uma vez acessível, não fica acessível para sempre. Pronto. Relativamente aos selos de acessibilidade, de usabilidade e acessibilidade da AMA, como já temos vindo a falar, são 3, é o ouro, o prata e o bronze. E vou só partilhar aqui. Portanto, temos aqui o bronze o selo de bronze tem maior incidência no layout e nos conteúdos, o prata em formulários e o ouro implica testes de usabilidade com grupos de cidadãos. É interessante porque o Decreto-Lei obriga a testes de usabilidade com grupos de cidadãos com deficiência, mas a AMA sentiu-se na necessidade de criar um selo para incentivar os organismos públicos a efetuarem estes testes de usabilidade. A partilhar e a despartilhar torna-se um bocadinho complicado. O que é que acontece com estes selos? Assim como o Decreto-Lei, que obriga mesmo uma avaliação manual, a manutenção de um selo também obriga. Uma vez um site, um organismo público, atenção que os selos não são só para organismos públicos. O Decreto-Lei, sim. O Decreto-Lei são imposições legais para entidades públicas. Os selos podem ser adquiridos por qualquer site. Uma vez tido o selo, não significa que no ano seguinte ele ainda esteja lá. Porque, como eu disse há pouco, a acessibilidade não se mantém. Um dia o site está
está acessível, no dia seguinte já perdeu por alguma pequena falha que se tenha cometido. Portanto, requerem manutenção constante. Os selos têm checklists próprias. A AMA disponibilizou uma checklist que chama de 10 aspectos funcionais, penso eu, relativa ao decreto-lei, como uma ajuda para os sites poderem corresponder aos requisitos legais do decreto-lei. Para além disso, criou estes 3 selos, que não são obrigatórios, mas são uma prática excelente, porque vão muito para além da obrigatoriedade legal que está no decreto-lei. Portanto, e cada um deles tem a sua checklist própria. E o que é que acontece? Para se ter um selo de bronze, é preciso obedecer à checklist obrigatória e à checklist do selo de bronze. Para ter o selo de prata, é preciso obedecer à checklist obrigatória de bronze e de prata. E para ter o ouro, já estão a perceber, não estão? Portanto, é um esforço grande, mas eu sinceramente acho que vale a pena, se nós todos conseguimos nos pôr no lugar do outro, no lugar de alguém que, infelizmente, não tem a mesma capacidade de recolher a informação de um site que uma pessoa sem deficiência tem, e conseguimos ter um bocadinho mais de empatia, eu acho que estas tarefas se tornam mais fáceis para todos. É muito falado também pelos nossos clientes autárquicos o Observatório de Municípios. A AMA tem um índice, não só de municípios, tem um diretório de acessibilidade das entidades públicas, e há um deles que é só dos municípios. Então ele tem um ranking em primeiro lugar, depois vai por ali abaixo, sobre os níveis de acessibilidade de cada site. O problema é que é apenas técnico. Ou seja, eles apenas avaliam a condição técnica de acessibilidade de um site, não avaliam tudo o resto. E o que é que acontece? O validador da acessibilidade da AMA abarca cerca apenas de 30%. Apenas consegue validar automaticamente cerca de 30% dos problemas de acessibilidade de um site. Os outros, cerca de 70%, precisam de validação manual. Portanto, o que é que este Observatório de Municípios nos vai apresentar? Vai-nos apresentar apenas 30% da acessibilidade de um site. Agora imaginem, um site cujo, por exemplo, a Câmara Municipal de Mursa, que fazem um esforço tremendo para que o site seja acessível, inclusivamente colocam um plugin externo de acessibilidade para ajudar ainda mais. Não é avaliado. Esse esforço extra, que é o esforço manual, não é avaliado por este Observatório de Municípios e por este índice. E para além disso, a atualização não é imediata. Portanto, ele vale o que vale, mesmo que pudesse ser uma lista que nós pudéssemos rapidamente olhar para lá. Olha, atenção que este site desceu. Mesmo assim, nós neste momento, eu espero que a AMA melhore um pouco este processo, estamos a falar de uma lista que mistura sites que foram alguns avaliados há 6 meses atrás e outros que foram avaliados ontem. Portanto, não vai estar atualizada. Eu posso dar o exemplo de um site, não vou dizer o nome, mas que eu por acaso olhei para o índice a semana passada e eu, o que é que se passa com este site? E fui ver, e afinal ele não estava com 6, como dizia lá, estava com 9,6. Porquê? Porque a avaliação dele tinha sido há 6 meses atrás. Portanto, há aqui uma mistura que torna aquele índice, se fosse para ganhar prémios, era profundamente injusto. Então, como é que criamos um site acessível? É importante pensar na acessibilidade logo desde o início. Como o Vítor explanou muito bem, tenho o Cigarra com anos e anos, e é claro que o esforço de tornar todos os moldes acessíveis seria tremendo. Então, agora, a opção foi ir aos bocadinhos e muito bem. Agora, se formos fazer um novo site, o que é importante é pensar logo desde o princípio. Logo aí já conseguimos até fazer um layout e um design já a pensar na acessibilidade e que já vai poder ser diferenciador precisamente por isso. Depois não vamos ter de andar a juntar retalhos e a fazer cortes no site para tentar torná-lo acessível. É um trabalho muitas vezes mais complexo e se calhar mais caro.
Portanto, primeiro é o design de layout, com as dimensões de fontes, os rácios de cor corretos e a colocação dos conteúdos onde eles devem estar, e inclusivamente estamos a falar da navegação, onde ela deve estar e o número de níveis que tem. A configuração do site, portanto, o código, a inserção de conteúdos, que é feita pela Wiremaze, e depois o que é que acontece? Nós entregamos o site. Pegue lá o seu site está com nível 10 de acessibilidade em todas as páginas, está totalmente acessível. No dia a seguir, a equipa que introduz conteúdos deixa a tal imagem com img underscore 123, pronto, já se foi. Lá se foi por ali abaixo o nível de acessibilidade. Lá está, mais uma vez o nível técnico, porque o site, na verdade, não vai ser aquele texto alternativo incorreto numa única imagem que vai impossibilitar uma pessoa com deficiência visual de percepcionar perfeitamente aquele site. Mas depois lá está, o site desce um bocadinho no tal ranking do Observatório de Municípios e é um problema. O trabalho tem de ser continuado ao longo de toda a vida útil do site. Toda, sempre, todos os dias, sempre a pensar nisso. Portanto, que métodos e ferramentas, o que é que temos de fazer no dia-a-dia? O mais importante para mim é que toda a equipa que trabalha no site sinta empatia com quem não tem toda a capacidade possível para percepcionar o site. Porque a partir daí, lá está, o trabalho fica muito mais fácil, quase que deixa de ser um trabalho. Nós disponibilizamos com os nossos sites um manual de boas práticas que tem é uma ajuda, é um resumo, ok? É um pequeno manual que nós criamos, porque isto é muita informação e está espalhada em vários sítios, e nós tentamos resumir ali um bocadinho uma forma de manter a acessibilidade do site. Resumo como manter pontos obrigatórios impostos pelo Decreto-Lei, os requisitos de selo de bronze e os requisitos de selo de prata. E também não apresenta o selo de ouro porque não há requisitos propriamente ditos. O selo de ouro, como eu disse, implica testes de usabilidade. E depois também tem uma secção de boas práticas gerais. O validador, que já temos vindo a falar, o validador Access Monitor, que é no site acessibilidade.gov.pt, muitos de vocês já conhecerão. Está sempre a ser atualizado e como eu também falei há bocadinho, sites que estavam com 10 pontos há cerca de 2 meses, de repente passaram a 9,5 porque foram atualizados os requisitos. Temos de estar todos sempre cientes disto. Uma recomendação que eu faço sempre é, quando introduzirem um conteúdo novo, seja uma notícia, seja um texto numa página, seja uma imagem numa galeria, vocês peguem no link dessa página e passem-na no validador para confirmarem que ficou tudo bem. Isto é logo o primeiro caminho para a manutenção da acessibilidade técnica do site. Posto isto, eu sou muito entusiasta deste assunto e acho que quando falamos em inclusão, falamos mesmo em direitos humanos. Portugal é um dos países do mundo com mais sites de serviços públicos online, e estamos a limitar uma grande faixa da população se não tivermos a preocupação de tornar esses sites acessíveis. Vocês pensem que é a mesma coisa que termos um tribunal sem uma rampa para entrar lá. E como é que um cidadão em cadeira de rodas vai conseguir entrar no tribunal? Vai ter de pedir ajuda para o levantarem. É a mesma coisa que acontece com o site. Se não conseguir ler um documento, um cego vai ter de pedir alguém que o leia por ele. Isto limita a liberdade de todas as pessoas. Portanto, se nós todos conseguirmos empatizar com as dificuldades de cada um e não apenas em aplicarmos as práticas de acessibilidade, porque são obrigatórias por lei, eu acho que o trabalho, eu pelo menos sinto isso, o trabalho fica mais ligeiro. Sentimos que estamos a fazer um bem. As coisas tornam-se menos maçudas, tornam-se, que chatice, vou ter de cumprir esta obrigação legal, são chatos. Não, pensem que estamos a fazer o bem por muitas pessoas.
e a torná-las mais autónomas. Pronto, e de nossa parte, já sabem que contou connosco para ajudar a manter o site acessível por todos, porque estamos a falar de cidadania também. Tá. Obrigado, Marisa. Obrigado, Marisa. Ficou aqui também o repto. Eu vou colocar agora então aqui. Eu relembro que podem colocar questões no chat, se tiverem, ou podem simplesmente abrir o microfone e colocar-nos as questões. Eu vou colocar aqui só os nossos oradores em spotlight. Falta-me um, peço desculpa. Vou apanhar aqui. Ok. Aqui. Muito bem. Marco Teixeira. Olá, bom dia. Esta Bom dia. pergunta, se calhar, é mais dirigida para a Marisa. Olá, Marisa. Já há algum tempo que não nos vemos. Do lado do produto WireMaze, e atendendo aos requisitos, acho que quem trabalha nisto tem consciência que a dificuldade é maior do utilizador que coloca a notícia, e como tu explicaste muitas vezes, do que por uma questão técnica. A questão que eu pergunto é, numa impossibilidade de validar, seria interessante ativar algo do género conformidade, acessibilidades e campos que não são considerados obrigatórios passarem a ser obrigatórios? Isto é uma sugestão, se calhar, um repto das dificuldades que podem provocar ou não. Eu posso responder, porque isso é algo que já foi falado, sim. Porque é que não tornamos este campo obrigatório? É assim, eu vou-te dar um exemplo. Isso é um pau de dois bicos, estás a perceber? É tornar um texto alternativo obrigatório. Depende. Que lá está, nós damos as recomendações todas e damos os manuais e explicamos nas formações e tudo, que a partir do momento em que tu tens um ficheiro com um nome certo, ele vai passar para o gestor de conteúdos. E o que é que vai acontecer? Ele vai-te dar um alerta de algo que tens de preencher e tu na verdade não tens. Portanto, isto foi algo falado e acabou por optar por não tornar obrigatório. Acabamos por não tornar o preenchimento obrigatório. Mas vou dar um exemplo engraçado. Uma coisa que nós fizemos obrigatória e gerou um bocadinho de celeuma há relativamente pouco tempo, foi há coisa de meses, com mais uma atualização do validador, começou a disparar um erro grave de acessibilidade, grave mesmo, se tivéssemos o texto justificado, que é o texto que vai de uma ponta à outra, portanto o texto não encosta à esquerda nem à direita, o texto fica justificado na área. Isso era algo que nós estávamos a colocar forçado nos sites, digamos assim. E o que é que nós fizemos? Ok, isto está a disparar um erro mesmo grave, está a fazer descer o nível de acessibilidade, uns pontos mesmo valentes. Nós removemos essa opção do gestor de conteúdos e removemos o código que fazia era uma CSS que fazia com que o texto ficasse justificado. Houve telefonemas. Então, e o que é que aconteceu? Pronto, foi com uma atualização do back-office, o texto deixou de estar justificado. Nós não pensamos que fosse ser quase sequer notado, porque estamos a falar de um texto que em vez de ficar assim, ficava assim. Mas pronto, gerou algumas chamadas para pedido de esclarecimento. Pronto, lá foi explicado e as pessoas compreenderam. Mas é complicado, são muitos clientes que utilizam o mesmo back-office e há determinadas coisas que, se há algumas que nós forçamos, há outras que temos de deixar um bocadinho à vossa consideração. Eu podia só dar uma chegazinha, se me for permitido. Força. Claro, Vítor, força. Eu concordo com a Marisa, de facto. E eu falava um bocadinho também da sensibilização dos produtores de conteúdos. Nem todas as imagens devem ter descrição. As imagens decorativas não precisam de ter descrição, apenas as imagens que transmitem algum tipo de informação. E depois, tornar um campo obrigatório não significa que efetivamente a imagem depois fique bem descrita, porque há aqui também o outro reverso da medalha, que é a pessoa pode colocar lá um espaço, ou pode colocar um XPTO na imagem, e para o software vai ficar descrito.
para quem consultar e precisar de saber informação sobre a imagem, não é uma descrição conveniente. Daí que também depende bastante do produtor de informação colocar descrição quando deve ser colocada e colocá-la não apenas para contornar o software, mas que de facto essa descrição seja útil. Exatamente, esse é um ponto fundamental muitas vezes, é que e pegando um bocadinho naquilo que a Marisa dizia do observatório, sendo um sítio que faz apenas uma avaliação técnica, muitas destas avaliações da acessibilidade, o problema é que não são avaliações técnicas, não é? Pegando e agora ironizando, eu posso meter a rampa à frente do tribunal ou da Câmara Municipal ou do Instituto 60 graus. Público a 60 graus, ou mesmo que a ponha correta, eu posso meter a rampa, porque tenho que dar ali 2 voltas e a seguir à rampa tem uns degraus. Portanto, eu tenho a rampa para entrar? Tenho, mas para entrar na rampa eu tenho degraus antes. Portanto, voltamos à mesma coisa, não é só o facto de ter tecnicamente, precisamos depois ter o contexto. Há aqui uma questão da Teresa Tavares, eu peço desculpa apenas, é que há 2 Teresas Tavares inscritas, uma no Barreiro e outra da MTQT, portanto não sei exatamente qual das Teresas Tavares é que é. Coloca aqui uma questão prática. Marisa, falaste de cores. É a do Barreiro, da Câmara É a do Municipal do Barreiro. Sim, muito obrigada. bem. Nada. Cores. Cores a evitar nos sites. Sim, eu estou a ler. Além do amarelo. Não, o amarelo não é uma cor a evitar. Nós podemos usar as cores todas. Nós temos a de garantir que elas têm o contraste certo com o texto. Amarelo com preto, até um amarelo ligeiramente mais escuro. Estou a dizer isto com propriedade porque temos um site exatamente com estas cores. Por exemplo, o fundo amarelo e o texto branco em cima é completamente ilegível. O fundo amarelo com o texto preto passa todos os níveis de acessibilidade. Não é cores, é junções de cores com texto. Então, as cores pode usar praticamente todas, depende da cor do texto que vai colocar em cima. Ou a cor do texto em cima do branco, claro. Ou mesmo 2 cores completamente diferentes, não estamos a falar só de branco e preto. Eu coloquei aqui no chat uma ferramenta online para se ver para se checar o contraste. De facto depende disso, depende da cor do texto e depende da cor de fundo também. E muitas vezes de ter imagens por baixo, com textos por cima, onde também temos que fazer esses contrastes, não é? O uso destas ferramentas, e agora complementando aqui ao Marco um bocadinho, e ainda eu não te tirei aqui o destaque para dar aqui algumas respostas. O que é que nós na Wiremaze temos feito? Isso para o nosso caso. Nós estamos a tentar incluir as ferramentas e a validação, o uso destes validadores que existem automáticos nos nossos back-office, ok? Para que a pessoa, quando mete o texto, se quiser, se o entender, clica no botão para confirmar, ok? Ou clica e vê que quais são as páginas que estão em incumprimento ou cumprimento. Mais uma vez, carece sempre de uma validação manual. As validações automáticas nesta área servem para nós termos uma base de trabalho, ok? E devem servir para nós termos uma base de trabalho. E eu sou um acérrimo defensor das validações automáticas, para nos dar uma base para onde nós temos que olhar. Aquilo, agora, vamos lá ver, eu também conheço alguns, e estamos a falar dos sites, a acessibilidade não é só os sites, mas na questão da acessibilidade em termos de sites, eu conheço alguns sites que passam todos os validadores sem problemas nenhuns. É pena que quando abrimos os sites, eles são todos em JavaScript e, portanto, qual é o código HTML que lá está? Abre página, fecha página, abre corpo, fecha corpo. Não tem lá código nenhum HTML, não tem lá texto nenhum, mas está a passar. Ok? O que é que o invisual vê daqueles sites? Provavelmente, ou o que é que as outras pessoas que não tenham ou não possam ter o JavaScript ativo vão ver daqueles sites? Zero. Não é alguma coisa, é zero. Não vêem nada. Vêem uma página em branco. Ok? E esses são os pontos que nós muitas vezes temos que ter cuidado quando instalamos alguns gestores de conteúdos e usamos outros gestores de conteúdos que produzem esse tipo de código que não está muito correto. Ok? Eu relembro que qualquer pessoa pode intervir ou fazer questões, está bem? Marco, olha, eu posso aproveitar, eu peço Sim. desculpa, mas eu depois entusiasmei-me e esqueci de pôr o resto
do, do PowerPoint. E eu acho que se calhar é interessante e até pode despertar aqui alguma discussão. Diz. Espera aí só um bocadinho. Força. Vais fazer share, é isso? Vou. Depois estas apresentações... É só mais um bocadinho. Nada, sem problemas. Eu relembro que depois o vídeo vai ser disponibilizado e a parte da própria apresentação será disponibilizada. Marisa, vais fazer share então? Vou. Ok, força. Há bocado parei aqui um bocadinho no manual de boas práticas. Depois tínhamos chegado aqui, depois eu não detalhei um bocadinho este ponto. Muito bem. Portanto, relativamente às obrigatoriedades legais, porque eu estava aqui a ler um bocadinho no chat e foi um Marco que falou das atas. Portanto, se calhar agora falo um bocadinho mais do resto. As imagens com texto alternativo, como falamos, documentos de conteúdo em texto, o vídeo e áudio legendados ou com transcrição textual, gráficos. Quando falamos em gráficos, falamos, por exemplo, daqueles gráficos gerados pelo Excel, ok? Eu não tenho encontrado conteúdo deste género nos sites, mas provavelmente existirá. Com descrição longa e com a tabela de dados que dá origem àquele gráfico. Tabelas têm de ter a tal construção semântica. O nosso manual de boas práticas até temos um exemplo de uma boa construção de uma tabela. E a marcação de títulos, estamos a falar dos headings. O primeiro título, o segundo, o terceiro, que são os H1, os H2, quem percebe um bocadinho de HTML, H1, H2, H3, tem de ser semânticos, tem de estar por ordem. Não podemos passar de um H3 para um H6. Não há uma lógica. Tem de haver uma lógica de leitura, para saber o nível, até para o próprio leitor da ecrã, saber o nível de importância do texto que está a seguir. Bom, isto relativamente ao decreto-lei. Depois, o selo de bronze, que é o tal que já vai um bocadinho mais além. A estrutura de navegação tem de ter no máximo 9 opções por nível. Portanto, quando vemos o menu principal, tem de ter no máximo 9. E depois, cada um dos desdobramentos também só deve ter no máximo 9 opções. O resumo na homepage sobre o propósito do site logo no primeiro ecrã. Um pequeno texto, por exemplo. Termos complexos. O António Alves comentou que o seu site do município de Mursa já tem o seu glossário sobre os termos mais complexos e técnicos que são encontrados ao longo do site. E depois as páginas longas. É conveniente que tenham um índice no topo para cada secção. Portanto, um pequeno mini menu para as pessoas saltarem logo automaticamente para cada uma das secções que compõem essa página longa. O selo de prata já incide mais nos formulários. Formulários com mais de 2 ecrãs deverão ser distribuídos por várias páginas. Os formulários que o Airmaze disponibiliza, portanto o Airforms, já contemplam este tipo de funcionamento. E as labels, que são as legendas de cada campo, devem ser breves e claras. Depois existem as tais indicações gerais, para evitar falhas no validador. Elementos de HTML obsoletos. Temos lá no nosso manual de boas práticas uma lista de todos os elementos obsoletos que nós remetemos para o W3C. Os títulos das páginas, isto é engraçado. Existem caracteres que não podem ser utilizados. O validador interpreta como ASCII, ou código ASCII, e nós fomos apanhando alguns e colocamos uma listazinha no manual de boas práticas, mas não é extensiva. Por exemplo, não podem utilizar, se uma página colocam o nome de um documento, que é um decreto-lei, a barra inclinada para a direita já vai gerar um erro de acessibilidade. Uma hashtag gera um erro de acessibilidade. Muitas outras coisas geram erros de acessibilidade. Os títulos das páginas têm de ser eliminados algum tipo de caracteres. Semiparágrafos. A justificação do texto eu já tinha falado há pouco. Os semiparágrafos, que é, em vez de darmos o Enter, damos um Shift Enter e ele só muda de linha, devem ser evitados. A partir de determinado número de Shift Enters seguidos, que os tais semiparágrafos ou os line breaks em inglês, o validador interpreta como erro e sugere que sejam criadas listas. Muitas vezes não é para serem listas. Imaginemos um grupo de moradas e que vai mudando de linha, a rua, o número e o andar, etc. Às vezes há moradas longas que têm muitos line breaks.
e o validador chega, imaginemos, a 4 ou 5 e interpreta que aquilo devia ser uma lista. Portanto, podemos utilizar mesmo o enter. Ou então construir aquela morada de outra forma, mais seguida, por exemplo. O atributo title. O atributo title é algo que faz, é que no HTML, nas imagens, nos documentos, que faz com que ao passarmos com o rato em cima, ou nos links, ao passarmos com o rato em cima do texto, da imagem, aparece uma janelinha semi-amarela com o texto que está escrito nesse campo title. Não é obrigatório. Houve uma altura que o nosso gestor de conteúdos tinha esse campo como automaticamente preenchido, como por exemplo um documento. Imaginemos um documento que se chamava Manual de Boas Práticas. Ao inserir esse documento no gestor de conteúdos, ele automaticamente preencheu o title no HTML para Manual de Boas Práticas. Isto gera erro. O title não pode ser igual ao título, portanto, ao texto que está dado a esse documento. Nós removemos essa forma automática de inserir um title, porque um title não é obrigatório. O que é obrigatório é um texto alternativo. E às vezes há confusão entre estas duas situações. No manual temos também como construir corretamente iframes, isto se calhar é mais para as equipas de informática, temos lá o exemplo, assim como temos para as tabelas, e a tal CSS inline, que é o que eu falava há pouco, como é que as pessoas forçam a cor no seu site, e que pode lá estar a gerar problemas de contraste. Muito bem. Pronto. Sim, senhora. Era isto. Obrigado por mais este bocadinho. Alguma informação útil. Já agora, e para informáticos, desistam de iframes, está bem? Este conceito já tem muitos anos. É um assunto que tem muitos anos. O problema é que cada vez mais dá problemas com os browsers e temos apanhado grandes problemas com browsers à custa de integrações de softwares usando iframes. Fica bonito, parece que funciona à partida, mas não funciona, está bem? Ok? É tudo muito mau. Portanto, o link abre um site ao lado e é o ideal para esse tipo de coisas. Eu colocaria aqui uma questão para... relembro que podem colocar outras questões, basta abrir o microfone ou então colocar a questão no chat. Eu colocaria aqui só uma questão, António Alves. António, falaste-me há bocado que é necessário sensibilizar o executivo. Eu sou um bocadinho sensível para esse assunto também. É porque eu acho que, e estávamos a falar um bocadinho aqui em off antes de começarmos, estamos num momento particular, houve executivos a trocar, outros a manter, etc. No vosso caso manteve, portanto não vais ter esse problema que já o fizeste no passado, quando mudou a última vez. Como é que se sensibiliza o executivo para uma coisa que nós, ainda por cima, num município mais pequeno como o teu, o número de pessoas afetadas maioritariamente há de ser baixo, não é? Digamos assim, como é que se sensibiliza para uma coisa que vai ter tão pouco, entre aspas, tão pouco, eu estou a pôr o tão pouco entre aspas, está bem? Perdoem-me a expressão, mas tão pouco impacto. Isso é sempre um bocado complicado, porque apesar de, como já tinha referido, hoje os políticos já estão mais, já não estamos a falar há 20, 30 anos, não é? É diferente, hoje as pessoas já vêm com outra sensibilidade, mas houve com certeza por diversas alturas com alguns executivos, para os sensibilizar para estas matérias, porque para sermos claros, os políticos coloco sempre esta questão, mesmo sempre a contar as pingardas. Não é? Os políticos são temporários, estão de passagem e eles querem o tempo que estão, precisam de 100 espingardas, só têm 50, não é? Há que contabilizar e por vezes viram-se mais para obras pequenas, às vezes são grandes obras, que estão de reparar um muro ao vizinho, de tapar um buraquito, pronto, e não olham muito para estas ferramentas, não é? Mas isso já está com o decorrer destes mandatos, os políticos hoje já vêm com outra preparação, torna-se mais fácil a interação entre nós e eles, e também não só, eles quando vêm há uma máquina montada, não é? Claro. Não é?
essa máquina e o facto de vocês já, e este percurso que eu já referi há pouco é bastante longo de trabalho dos sites. Vítor, você estavas há bocadinho a dizer que essa grande universidade, que é a Universidade do Porto, epá, eu também foi onde eu estudei, portanto também temos aquele orgulho pessoal, não é? Estavas a dizer 5 em 10 dos primeiros cursos são da Universidade do Porto, não é? Das notas. 16 dos 20 sites que estão no topo do IPIC também são o Hermes, portanto O Hermes. também tenho orgulho nisso. E Mursa está lá no topo, ficou em segundo na última avaliação, mas acho que até foi a única que manteve no top 3, da anterior para esta. E a minha pergunta, António, é esta: estar nestes índices e estar neste cumprimento, ter sido agora o primeiro a ter achas que todos estes, a ter o selo, todos estes passos que vocês, equipa técnica, dão, servem também para ganhar o compromisso do executivo? Com certeza que sim, não é? Por muito que se possa pensar que há questões que se valorizam políticas a curto prazo, mas isto reflete-se depois, não é? Porque com esta interação, mas isto também só tem sido possível com a grande parceria com a Hermes, né? Nós é o Hermes, mas também nos coloca a nós, parte técnica, porque nós somos um município pequeno, não é? Trabalhamos com 2, 3 funcionários, quer dizer, é quase tudo, é fazer tudo, não é? São 2 ou 3 sempre a mexer nas coisas. Não se pode, é difícil, numa Câmara pequena, tentar ir a outros serviços. É necessário agora, olha, para melhorar as práticas, é obrigatório fazer. Isso dá trabalho. Pronto, tem que ser o nosso serviço com essa preocupação. Não é? Isso torna-se um bocado complicado. E outra coisa é, quando começamos, pronto, ultimamente temos estado, pronto, no topo, isso obriga-nos, um bocado, torna-se complicado, porque o próprio executivo começa a interiorizar isso. Se estamos ali, não podemos baixar. Claro. Mas é que os recursos, não é? Faz uma pressão também para vocês lá estarem. Mas isso também, por vezes, também é bom para nós, porque nos incentiva a tentar melhorar cada vez mais, não é? Mas é um bocado complicado. Muito bem. Vítor, eu colocaria-te aqui uma questão, há bocadinho estavas a falar da formação, dos recursos humanos e referiste o caso dos programadores. Epá, em termo, aqui em jeito de meter aqui partilhar aqui uma coisa curiosa. Houve uma vez que nós fomos a uma demonstração, portanto, num concurso público, havia demonstração do que era, os softwares, etc. E uma das perguntas que nos perguntaram, que para mim parecia-me básica, que era: então demonstre que o site é acessível. Pronto, eu abri o validador da AMA, fiz as validações que se fazem habitualmente, etc. E os elementos do júri riram-se. Disseram que o concorrente anterior tinha aberto o site e disse: pronto, está a ver, ele está acessível. Portanto, está acessível porque o abriram. E eu, prontos. Como é que tem sido esse caminho de formar, ou de passar, de evangelizar isso, quer para programadores, quer para quem introduz os conteúdos? Já que vimos que já há muita coisinha, há muitos pormenores. A Marisa ainda estava agora a referir 2 ou 3 pormenores que são quase caricatos, quer dizer, não se pode pôr uma barra, não se pode pôr um hashtag, não se pode não sei o quê, quer dizer, eu imagino o que é esse caminho com utilizadores. Como é que ele tem sido? Bem, eu quero começar por dizer que essa pessoa estava correta, ok? Se tu não acederes ao site, então aquilo não é acessível, certo? Agora, ele foi um bocado aquém. Deveria, para além do site estar disponível online, não é? Isso é a primeira etapa de estar acessível, certo? Depois deveria preocupar-se com tudo o resto. Relativamente aos produtores de informação, eu de facto mencionei na minha apresentação que eles são na ordem das centenas, se não milhares de pessoas que introduzem conteúdos todos os dias. Portanto, temos 14 faculdades, bastantes serviços, incluindo o SASUP,
o KDUP, enfim, muitas, a própria reitoria, o site da reitoria. Nós temos muitos sites e temos muita gente a introduzir notícias, a introduzir conteúdos nas páginas, a criar páginas novas, alguns no Cigarra, outros fora do Cigarra. E depois, para os produtores de conteúdo, a nossa abordagem, nós estamos em vias de mudar radicalmente, quer a imagem da Universidade do Porto, a presença web na Universidade do Porto, enquanto Universidade do Porto, quer mesmo com as suas unidades orgânicas, quer dizer as faculdades, também vão ter sites novos, muito recentemente. E são boas notícias, são boas notícias. Sim, sim. Para o Hermes, né? Não, eu não trabalho. Sim, nós não trabalhamos com eles. Eu sei. Eu não Infelizmente não trabalhamos com eles. Eu sei. Não, António Alves, são boas notícias porque eu lembro-me de fazer parte do código HTML do site que ainda lá está. Já está. Exato. E algumas partes do código ainda estarão lá. Ainda estão lá, pontos. Que isso já foi há 25 anos, não foi, Vítor? Sim. Começámos em setembro de 1996, portanto. É só fazer as contas. Exatamente. Portanto, essa é uma área que eu folgo em que há, prontos, em saber que se está a dar o passo. Sim. Portanto, E a nossa abordagem para isso, porque é difícil conciliar agendas com os produtores de informação todos e fazer formação local, e somos nós que a damos. Nós estamos a fazer um conjunto de vídeos que vamos disponibilizar para além do manual de boas práticas, que vamos fornecer às faculdades para eles de facto lerem, verem, porque às vezes verem um vídeo com pelo menos com as orientações principais é mais agradável do que ler. Eu ouvi aqui o António também mencionar nisso, que hoje em dia é difícil as pessoas lerem coisas, não é? Portanto é complicado de facto. São sinais dos tempos, mas é necessário também corresponder a isso. E nós correspondemos com vídeos introdutórios simples que transmitem a mensagem principal e depois, claro, um manual para aquelas pessoas que quiserem aprofundar mais as temáticas. Relativamente aos programadores, nós tínhamos uma política e temos uma política também de partilha entre nós de experiências. E também fazemos algumas sessões de esclarecimentos de dúvidas relativamente à acessibilidade. Sempre que estamos com um programador ao lado, nós tentamos também colmatar alguma dificuldade que ele tenha no campo da acessibilidade. Também concordo com aquilo que a Marisa disse acerca de incluir a acessibilidade nas primeiras fases de desenvolvimento do software. Isso é essencial, porque, e vocês deverão saber isso muito bem, quanto mais tarde for, mais dinheiro é necessário para conseguir resolver os problemas, porque eles não foram pensados de raiz e às vezes isso implica a reescrita do código. E eu penso que vocês, a Wiremez, que já estão aqui há muito tempo no terreno, se calhar sofrem um bocadinho como nós, da alteração dos paradigmas da web, também em algum ponto tiveram de refazer muito código para que ele de facto ficasse acessível, não é? E por isso é que é importante que os programadores, aqueles que fazem código diariamente, como nós não podemos estar sempre em cima deles, a ver o que é que eles estão a fazer, formá-los para que eles efetivamente sejam independentes a produzirem código acessível. Portanto, produtores de informação, disponibilização de vídeos, disponibilização de manuais que eles possam ler e depois estar sempre abertos à colocação de dúvidas relativamente aos programadores, um acompanhamento mais pessoal, mais direto, e também porque nós pertencemos à equipa deles, não é? E, portanto, estamos lá também para os ajudar naquilo que for possível. Muito bem. E eu, há bocadinho que tu referiste por alto, eu reitero apenas essa referência e reforço-a, que é a própria AMA, na parte da acessibilidade, tem uma academia com uns vídeos muito bons. Sim. Que podem ver e podem distribuir, criam quanto mais não seja sensibilidade e boas práticas para isso, ok? Obviamente que aqui estamos, e dentro das nossas parcas possibilidades, também sempre disponíveis para qualquer ajuda que precisem e que precisem para perguntar. Há um problema inerente, e tu estavas a dizer isso, e é verdade, que é, nós podemos lhes dar muitas vezes as ferramentas, o problema é quando as coisas mudam a meio, e uma pessoa está e muda e altera os códigos e os paradigmas das soluções para responder de determinada maneira. E este ano já está a haver as WCAG3, portanto é preciso ter cuidado com isso. Obrigado. E depois andamos às cabeçadas com o validador que muda ou que devia validar mas não valida, que tem erros. Nós próprios do Hermes já reportamos várias vezes vários erros que fomos encontrando, portanto faça isso.
Sim, sim, o próprio validador não a é, ter... não é 100% perfeito. Pois. Eu, por exemplo, na questão dos formulários, eu posso contar uma experiência pessoal que nós tivemos quando fizemos o site IT da Universidade do Porto, que é um dos que tem a melhor índice de acessibilidade dentro da universidade, que não chega aos calcalhares dos vossos sites na WireMaze, porque de facto nós temos uma máquina um bocado mais complexa, mas de qualquer das formas, o que, no caso dos formulários, e desculpem-me que eu vou entrar um bocado em pormenores técnicos, há a questão dos label for, não é? Colocar a etiqueta, associar um campo, não é? E nós dizemos que aquela etiqueta pertence àquele campo concretamente. Mas agora, com o HTML5, nós podemos fazer isso semanticamente e não precisamos do label for, porque a label acaba por abarcar o próprio campo que lá está. Portanto, abrimos a label antes, colocamos lá a coisa, colocamos o campo e fechamos a label. Isso quer dizer que esse campo pertence à label e ele fica completamente justificada e associada, digamos, a esse campo. Mas o validador, aqui há uns tempos atrás, não reconhecia esse artifício e dizia que isso era um problema de acessibilidade. Agora já reconhece que não é e que está tudo correto. De qualquer das formas, o que eu também costumo dizer é que nós não estamos a trabalhar verdadeiramente para o validador. Necessitamos trabalhar para ele porque nós precisamos de ter a conformidade, precisamos ter a declaração de acessibilidade, tudo isso. Mas eu já tive reuniões com a AMA em que disse isso, a minha preocupação principal é que os utilizadores com necessidades especiais consigam ver o site propriamente dito e consigam trabalhar nele. Esse é que é o meu objetivo. E eu espero que, perseguindo esse objetivo, consiga também ter um bom ranking na acessibilidade automática. Também concordo com o César quando ele diz que a acessibilidade, as validações automáticas são importantíssimas, principalmente no nosso caso, em que nós geramos milhares de páginas, que elas nem existem fisicamente, elas são criadas pela base de dados e disponibilizadas, ou seja, não temos ficheiros. O Cigarra neste momento não tem ficheiros próprios, não é? Tudo existe na base de dados e é criada dinamicamente, mas é servido e as pessoas com necessidades especiais têm lá código HTML para ver, só que a página não existe, enquanto a pessoa não a pedir. E nós não conseguiríamos fazer isso sem as validações automáticas. Portanto, elas são muito importantes. Mas é só um primeiro passo. Depois há as validações manuais e há também fazer os testes com utilizadores. E eu há bocado tinha uma pergunta que era uma provocação aqui para a Mursa, que é para vocês perseguirem aí o selo de ouro. O ouro. Basta só encontrar alguns utilizadores e fazer alguns testes. Nem são precisos muitos, como eu disse. E por isso é importante essas validações automáticas, mas não chega. Nós trabalhamos sobretudo para tornar os sites acessíveis às pessoas e não aos validadores. Ok? Claro. Muito bem. Há aqui uma questão, e eu aí é o contexto que é preciso percebermos pelo meio. Um contexto de universidade é ligeiramente diferente do autárquico. O autárquico tem uma coisa chamada jornais, que é quando uma determinada autarquia diz que é acessível e depois existe um observatório que diz lá que o site não é acessível e ninguém vai ver que aquilo já só foi avaliado há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás, a notícia sai a dizer que as pessoas dizem que é acessível, mas não é. Certo, correto. Okay? E isto aí é um problema, há uma pressão política e sobre os técnicos, não é? É uma pressão indireta que é muito aplicável. Claro. A Joana Barradas colocava a pergunta para as intranets. Ora bem, as intranets, no meu ponto de vista, devem seguir exatamente, é um site, ok? Devem seguir as coisas. Há uma menor prática em as intranets serem acessíveis e fazer-se testes nas intranets. Agora, por exemplo, e dando aqui o mote, inclusive é da universidade, o Cigarra é um site para fora para os alunos, mas também é intranet, ok? Existe uma grande parte dele que é a intranet. E eu posso falar por experiência própria, aqui há uns anos atrás, e o César se calhar sabe isso, em Casa Ferreira de Espeto de Pau, ou seja, aquilo que era para os utilizadores externos, nós tentávamos colocar o melhor possível, mas as intranets eram intragáveis. O que eu costumo dizer é que efetivamente a acessibilidade, isso também já foi mencionado, a acessibilidade não é só para os utilizadores com necessidades especiais, é para toda a gente. E um site acessível é um site usável e é um site que acaba por beneficiar de uma coisa muito importante, é que as pessoas têm uma performance melhor quando trabalham com um site acessível, fazem a tarefa mais rapidamente. Ora, as intranets é o posto de trabalho de cada pessoa que está lá
no caso da universidade, na secretaria dos estudantes, nos serviços. Se eles trabalham diariamente com a intranet, se a internet não for acessível, se a internet não for usável, se a internet não for eficiente, o trabalho delas não vai ser acessível, não vai ser usável, não vai ser eficiente. Com perdas, que isso poderão acartar, não é? Uhum. Evidentemente que nos organismos públicos nós não temos aquela noção tão grande de perda de rendimento dos trabalhadores, porque efetivamente a fonte de rendimentos é uma fonte externa que, para o bem ou para o mal, enquanto não vier outra troika, vai sempre entrando devagarinho o dinheiro dos funcionários. Mas a Wiremaze sabe muito bem que se não tivesse um produto que correspondesse às maiores expectativas dos seus clientes, rapidamente ficaria sem clientes. Se disponibilizasse um mau serviço e o seu software fosse mau, rapidamente entrariam em bancarrota, digamos assim, e teriam de fechar as portas. Mas nós, organismos públicos, também temos de ter essa noção que, embora a nossa fonte de rendimentos seja constante, nós também temos de trabalhar para que, efetivamente, as pessoas que lá trabalhem da melhor forma e trabalhem eficientemente e não até sofram danos psicológicos por estarem a trabalhar com ferramentas intragáveis, não é? Depois, outra coisa que eu gostava de mencionar é que, efetivamente, as intranets devem, e volto a frisar as palavras do César, devem corresponder perfeitamente àquilo que nós tentamos fazer com que os sites principais sejam. Se existe um selo prata ou um selo ouro para o site principal, o mesmo deveria ser para a internet. Imaginemos, por exemplo, o caso de alguém que tem uma infelicidade de ter um acidente de trabalho, um acidente a caminho de casa, e cegou ou ficou paraplégico ou ficou tetraplégico, vai ser impedido de trabalhar por isso? Se a ferramenta com que ela trabalha diariamente não corresponder, quando ela já precisa de necessidades especiais, como é que ela faz? Desiste do seu trabalho? Passa a ser dependente do Estado? Abdica da sua independência? Faz todo o sentido que todas as ferramentas que nós utilizemos, quer sejam para o grande público, quer seja para internamente, sejam 100% acessíveis. Ok? Muito bem. Eu aproveito para dizer que nesta questão da acessibilidade, hoje nós viramos muito, estivemos muito a falar de sites. Ela aplica-se às intranets, aplica-se às aplicações móveis. Claro. Cada dispositivo depois tem as suas especificidades, até porque, por exemplo, as aplicações móveis já têm coisas que são inerentes do sistema operativo, etc. Ok? É inegável, e isto é a minha opinião pessoal, depois se algum dos outros oradores quiser intervir, coloca à vontade. Aqui o João Lemos refere a questão da compatibilizar aquilo que é a linguagem inclusiva na construção também dos sites acessíveis. Ora bem, a acessibilidade tem aspectos técnicos, ponto 1. Mas se eu escrever, eu costumo dizer muito, nem toda a gente lê Saramago, não é? Portanto, se eu escrever como Saramago, ou se escrever como, perdoando a expressão, a advogado, a jurista, com aquelas leis, aquelas coisas todas, eu vou chegar ao fim, eu não sei como é que o que é que eu tenho que preencher para submeter qualquer coisa. A informação está lá? Está. Está acessível? Não. Ok? Voltamos à mesma história, há bocadinho, que os PDFs que a Marisa referia das atas, quando nós disponibilizamos os PDFs das atas das reuniões, está lá a informação? Está. Está acessível? Não. Se está em imagem, eu não consigo apanhar os textos. Ok? Obviamente que o ideal nesses casos, e por exemplo falando das atas, é que até houvesse um sistema em que eu pudesse dizer, não, o que é que o grupo parlamentar do partido X propôs à Assembleia ou propôs em reunião de Câmara e que assuntos é que foram debatidos e qual foi a posição de cada um em relação a cada assunto. Isso é o ideal. E que esta informação esteja transmitida, toda a informação de serviços, por exemplo, esteja o mais simples possível. Eu sei que há algumas autarquias já a fazer trabalho com isso. Eu lembro-me de falar, por exemplo, com a autarquia de Lisboa, que sei que estava a trabalhar, por exemplo, com uma empresa específica e a ter formação específica sobre como escrever simples, ok? E outras entidades também, salvo erro foi, agora não queria mentir, a Segurança Social, uma parte da Segurança Social com quem eu falei há uns meses atrás, exatamente, e que me
e que me disse exatamente isso, que ia trabalhar com uma empresa para lhes dar formação para conseguirem construir tudo o que era comunicação com linguagem mais inclusiva, mais simples. Reparem, voltamos à mesma história, a Marisa há bocado referiu isso muito bem. Todos nós, ou a maioria da população portuguesa, tem uma pequena deficiência à esquerda ou à direita. Eu tenho uma deficiência visual, eu sem óculos quase não vejo, a 1 metro de distância já é karma para mim. Tenho uma deficiência. Por acaso estamos aqui 4 pessoas com portadores de deficiência, prontos. Estamos os 4 portadores de deficiência. Mas há pessoas que têm simplesmente maior dificuldade em ler, maior dificuldade em compreender. Nós temos que pôr os serviços disponíveis para todas essas pessoas. Okay? É para isso que temos que trabalhar, é para nesse aspecto de cidadania, e quando se fala em cidadania está-se a falar de inclusão, que temos que trabalhar. Ok? Eu não sei se algum de vocês partilha essa experiência ou essa opinião também, mais da inclusão. Sim, sobre isso sem dúvida que sim, e até já foi bem esclarecida pela Marisa, né? Essa situação toda. Muito bem. Queria só acrescentar aqui que não sei se exatamente linguagem inclusiva, linguagem de identidade de género, igualdade de género. Certo. Não, apesar de acessibilidade pode ser um termo muito lato, assim como eu comecei a minha apresentação em falar que também devemos ter cuidados com os tais jargões e com textos muito complexos, muito técnicos que o leigo não vai entender. Mas isso são cuidados a ter com a escrita do texto. E sim, também deve ser pensado. Lá está, se calhar ter uma formação ou ler sobre o assunto. É como eu também já referi várias vezes, é a tal consciencialização das equipas, tanto das equipas que escrevem os conteúdos, como depois as equipas que os inserem, porque a gênese está em quem escreve o conteúdo, em quem o cria. Essa aí vai ser a acessibilidade subjetiva, digamos assim, e se calhar quem vai inserir o conteúdo vai ser a acessibilidade objetiva, a tal acessibilidade técnica, que tem de ser ao validador. Mas antes disso há todo o trabalho da construção do conteúdo, inclusivamente do próprio texto. E quem escreve os textos, quem escreve os textos para a web, existem muitas formações em escrita para a web. Não é algo que é fácil, não é? Mas com treino chega-se. A própria pessoa que escreve o texto deve pensar deve ter orientações, claro. deve ter os ideais para escrever também desta forma inclusiva. E eu só queria acrescentar mais uma coisa, César, se me permitires, que é, muitas vezes nós precisamos de ser auxiliados externamente a construir estes textos mais inclusivos, porque efetivamente nós estamos dentro da máquina. E para nós avaliarmos se estamos a ser demasiado, a utilizar demasiado jargão ou não, é complicado, porque nós vivemos com isto diariamente. Nós, por exemplo, dentro da Universidade do Porto, chamamos unidades curriculares às disciplinas ou às cadeiras, chamamos entidades constitutivas às faculdades, chamamos ciclos de estudo aos cursos, e as pessoas ficam a olhar para nós às vezes porque não percebem nada. Se nós transpuséssemos, e atenção, não quero eu dizer com isto que a nossa linguagem deva ser de facto alterada, porque nós nos documentos nós temos que utilizá-la corretamente, mas depois deve haver uma versão para o grande público, porque as pessoas que estão neste momento a concorrer à universidade, por exemplo, não são obrigadas a conhecer o nosso vocabulário interno. Sim. Daí que é importante também, aquilo já foi mencionado, ter um glossário disponível que exemplifique naqueles textos em que nós não podemos fugir, porque existem posições legais e nós temos de ter lá esses textos, não é? Se as pessoas não perceberem alguma palavra, claro que também está a cair em desuso a pessoa consultar dicionários e isso tudo, mas pelo menos tem lá um glossário dos termos mais utilizados nos sites, de forma a que as pessoas possam efetivamente ver a que é que nós estamos a referir. Mas é importante, de facto, também chamar alguém do exterior para ver onde é que nós estamos a abusar e onde é que nós devemos, de facto, simplificar um bocadinho mais as coisas. Sermos simples, mas não sermos simplórios, claro. Eu pegando aqui só na clarificação do João Lemos, que quando falou de linguagem inclusiva estava-se mais a referir à questão da igualdade de género. Na questão da igualdade de género, há que haver uma definição de política. Ponto final, parágrafo.
essa definição política tem que vir de cima. Não pode ser, como o Vítor estava a falar, numa instituição como ele tem, da Universidade do Porto, com 4.000 pessoas a produzir conteúdo em faculdades, em unidades administrativas diferentes, etc, etc. Não pode ser cada uma por si, eu quero, eu não quero. Não, tem que haver uma política central que é definida e que é passada para a instituição. Instituições com algum tamanho devem ter um manual de regras de como publicar, como falar, se vão usar o português atual ou o português antigo antes do acordo ortográfico. Do ponto No de caso vista dos organismos inclusivo, públicos, temos de usar o pós-acordo ortográfico, não há volta a dar. Pois, eu não há volta a dar, eu continuo a ver muita gente a não escrever exatamente assim, não é? Mas deveria mesmo não concordando, ok? Porque somos um organismo público e devemos acatar as ordens que vêm do governo, não é? Mas repara, mesmo nesta questão do género, também enquanto organismos públicos, isto devia ser completamente amorfo. Sim, não há... aí há uma mudança de mentalidade muito grande. Efetivamente, o português, enquanto língua, o plural é masculino, não é? Ou quando existe, Claro. por exemplo, não é? Há certas coisas que nós não podemos fugir muito a elas porque são da própria língua, não é? Nós podemos fugir, existem artifícios para contemplar a igualdade de género e devemos fazê-lo, efetivamente, mas isso tem que ser de facto articulado. No caso da Universidade do Porto e no caso das autarquias, também existem também nas autarquias vários serviços, vários organismos, e eles devem falar em uníssono, deve haver uma preocupação de facto com a linguagem e que todos a cumpram. Não é uns utilizarem o acordo ortográfico, outros não utilizarem, uns terem preocupações com a igualdade de género, outros não terem. Deve haver de facto essa política de articulação da linguagem para que de facto as coisas apareçam coerentes ao utilizador, porque isso de facto só vai beneficiar a imagem da própria instituição, quer seja ela uma autarquia, quer seja dentro da Universidade do Porto, mas isso é uma batalha muito complexa e muito difícil de travar. Claro. Eu pego num exemplo que deste há pouco com o Norman Nielsen. Provavelmente alguns não o reconhecem, mas o Jacob Nielsen. Sim, o do Norman Nielsen Group. Sim, Norman Nielsen Group, sim. O do Norman Nielsen Group, portanto, que era aquele senhor que apareceu ali há bocadinho com aquele gráfico dos testes da acessibilidade, da usabilidade das coisas. Portanto, esse é o guru da usabilidade, e uma das coisas que ele diz é que tudo o que são intranets, por exemplo, tudo o que é comunicação institucional, deve ter um manual de normas. Exatamente. E deve existir um manual de normas. E todos os produtores de conteúdos devem ter no onboarding, ou seja, quando vão começar na produção de conteúdos, exatamente passar por uma formação de como tem que fazer. E ter um guião de como tem que fazer. Não pode sair dali. Isto um bocadinho... Agora, eu sou muito apologista de tudo que são normas e legislações, mas todos nós sabemos que o que existem mais em Portugal são leis, e são leis que não se cumprem, não é? Falávamos da lei da acessibilidade, as primeiras versões eram de 1900 e troca. Sim, o problema não são as leis, nós temos um historial bastante de sermos bastante progressistas relativamente às leis, fomos os primeiros a abolir a escravatura, fomos os primeiros a ter legislado a presença web acessível, de facto é passar das palavras às ações. É verdade, portanto é passar das palavras às ações, de facto, isso é que custa um bocadinho mais, de facto. Mas aqui é aquilo que é o meu desafio, que é este, e é uma coisa que eu acredito. As pessoas, quando nós temos iniciativas como estas dos selos, ou dos observatórios que dizem que têm lá, ou dos validadores online que nós podemos invalidar, esses são os pontos de pressão que nós também devemos usar, quer internamente com os nossos colegas, quer com os executivos, a dizer, olha, não, nós temos aqui o índice X, o IPIC, que nos avalia se nós estamos a cumprir a acessibilidade ou não, se estamos a meter mais alguma coisa a mais, como seja a parte de vocalização dos textos, ou os avatares de língua gestual, ou fazer os selos.
E essas são a própria pressão da sociedade para nós cumprirmos a lei. Já que não existe, se um site de administração pública não cumprir as leis da acessibilidade ou não cumprir as normas que existem para o escrever em português com o acordo ortográfico ou as normas que existem para a linguagem inclusiva, nada acontece. A lei existe, mas se ninguém cumprir, também nada acontece. Estes pontos servem de pressão social, servem estas validações de uma pressão para que nós consigamos ter efetivamente uma administração pública mais inclusiva, mais acessível no dia a dia. Sim, deixa-me só dizer uma coisa que também acho importante, que é o seguinte. Nós nos automóveis tivemos o Dieselgate, não é? E hoje em dia nós vemos que os carros elétricos estão aí. Se eles de facto são 100% ecológicos é outro tema para outra conversa e se calhar para outra conferência. Tudo é discutível. Mas efetivamente eles estão aí e a Volkswagen, por exemplo, já não faz carros a diesel, a Renault também recentemente a linha Megane só vai ser elétrica. Portanto, isto está aí. E quem nos garante que não vai haver uma acessibilidade gate daqui por uns tempos? E quem nos garante que a União Europeia não vai começar a taxar os organismos ou os governos que não têm a sua página acessível? E o César também sabe isso como ninguém, melhor que ninguém, mais vale nós estarmos preparados do que depois reagirmos a uma imposição que nos vai aparecer. A WireMaze preparou-se para tornar o seu software acessível e faz estas formações, e muito bem, eu dou os parabéns por isso, e tenta sensibilizar os autarcas e tenta sensibilizar essas equipas para a importância da acessibilidade. Enquanto isto ainda são paninhos quentes. Mas ninguém nos diz que isto não vão haver tochas ou caça às bruxas daqui por uns tempos. Daí que nós devemos estar preparados para isso. Quanto mais não seja, se nós não vemos que estamos a ter a tal empatia que falava há pouco a Marisa, para com as pessoas com necessidades especiais e que querem também ser independentes como os outros, se isso não acontece por nossa iniciativa e porque é assim que deveria ser no âmbito dos direitos humanos, se calhar do ponto de vista legal vamos ser empurrados para isso o quanto antes, tal como fomos também empurrados para as tecnologias mais amigas do ambiente, porque os efeitos das tecnologias que não são amigas do ambiente já estão à vista. Os mesmos efeitos para a inclusão podem também estar aí a chegar e nós deveremos estar preparados para tal. É muito importante que isso aconteça. Muito bem. Isso encaixa perfeitamente nos objetivos de sustentabilidade que existem a nível mundial, nos famosos SDGs. Eu agradeço a todos a presença hoje aqui neste workshop, aos nossos oradores em particular pela esta partilha de experiências. Relembro que quem quiser receber o certificado de participação de hoje pode preencher o link que nós colocamos no chat e nós enviaremos o certificado de presença. Termino agradecendo, relembrando que vamos continuar com os nossos ciclos de workshops. Agora ainda até ao fim do ano temos, pelo menos pelas minhas contas, uns 6. Teremos serviços online mais dedicado à questão de autarquias no dia 12. Iremos ter o workshop específico para juntas de freguesias em novembro, 16, 17 e 18, se a memória não me falha. E também teremos o workshop para a participação e para a democracia participativa, que será no dia, Sara, lembra-me, é 12, não é? De novembro? 12 de novembro, exatamente. 12 de novembro, um workshop também no âmbito da Semana Europeia da Democracia Local, organizado por Valongo, uma semana que este ano tem 61 dias, as semanas em Valongo são um bocadinho longas. Quando nós nos queixarmos de falta de tempo, é dizermos, olha, vamos a Valongo, que eles têm semanas de 60 dias, portanto estamos à vontade. Está bem? Resta-me agradecer, continuação de bom dia e muito obrigado. Igualmente, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.